Olá, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui a figura principal não são as empresas nem seus produtos, mas seus negócios. Mulheres que conseguem mudar, transformar a realidade e a dinâmica das organizações. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, desafios, famílias, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje terei a honra, o prazer em conversar com uma pessoa fantástica. São mais de 15 anos apaixonada pelo mercado financeiro. Hoje participa de uma das maiores empresas, a maior, aliás, a maior empresa de assessoria e investimento do Brasil. Estou falando da XP Investimento. Vou conversar com Bianca Juliano, que hoje está à frente do braço da XP, que é o braço de escola, de foco de finanças, que é a Exped School Pro. Tudo isso e muito mais, logo após a nossa vinheta. Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá! Bianca, muito obrigado. Agradeço mesmo por você ter aceitado o nosso convite e fazermos desse momento aqui um momento realmente de inspiração através da sua história, através de toda a sua trajetória profissional. Muito obrigado, viu? Oi, Roberto, tudo bem? Eu que Joia. agradeço aí pelo convite. Muito bacana, assim, a gente poder trocar ideia, conversar, bater um papo sobre tanto o lado profissional quanto pessoal, né, que tu já me disse aí que a gente vai falar dos dois. Exatamente. Tô super aberta aqui e eu que agradeço a oportunidade, porque, assim, é isso, né, cada vez que a gente vem conversar e que a gente tem a possibilidade de alguém falar sobre a história, sobre a gente, é um momento até muito introspectivo e de muita reflexão, né, onde a gente aprende Sem mais e dúvida. mais sobre a gente mesmo. Então, eu que agradeço, porque já é um momento de crescimento para mim, pessoalmente falando, autoconhecimento, e Sem isso é dúvida. muito bom. E já vamos começar, Bianca. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. A gente sabe que grande parte dela é formada dentro da XP, mas eu queria ouvir de você essa história, que é uma história fantástica. Bom, legal, acho que isso mesmo, assim, eu comecei no mercado há uns 15 anos, no mercado financeiro, mas especificamente na XP eu estou há 14, então, basicamente, é XP a história, né, aqui na parte de mercado financeiro. Eu já tive outras experiências anteriores que foram muito mais voltadas para a parte comercial, o que foi muito legal, muito incrível, né? Eu sempre falo da Câmara Americana de Comércio, a ANCHA, que foi para mim um kick-off assim, de caminhada profissional maravilhoso, onde eu desenvolvi meu lado comercial, mas quando eu entrei na XP, eu comecei para ser assessora de investimentos e começar a captação e formação de carteira de investidores para os nossos fundos, na XP Asset, né? Então, a nossa gestora de recursos do grupo. Então, foi muito interessante, porque era uma fase em que, isso foi lá em 2006, é uma fase em que as pessoas não tinham a menor abertura, vamos dizer assim, não era que não tinha abertura, não tinha a menor abertura para conhecer e investir em bolsa, em renda variável, né, fundos de ações, só as coisas mais realmente tradicionais do banco, taxa de juros era outra do cenário de hoje. Então, foi um início, assim, foi o primeiro passo, foi nessa a missão era essa, né, educar pessoas, porque sem educar não tinha o pós, não teria o investimento. Então,
posso dizer que o convite já foi basicamente para isso, porque não teria Que como legal. trazer investidores se não fosse através da educação. Então, foi muito legal, eu aprendi demais, eu cresci muito como pessoa, como profissional, estar em contato com as pessoas e trazer uma nova informação sobre formas de investir é uma coisa que é um alimento, assim, para a alma, sabe? É uma coisa que eu aprendi a cada palestra, a cada workshop, a cada curso. Então, era assim, palestra de segunda a sexta, às vezes era de segunda a quinta, e sexta, noite e sábado era o curso. E aí, palestras livres, gratuitas, pessoas de todos os estilos, de todas as áreas, né? Então, isso traz uma riqueza absurda para a gente, né, enquanto experiência. Então, foi assim que eu fui começando, aí fiquei muito tempo nessa parte de captação de clientes, depois me tornei líder comercial da equipe, formando novos assessores para fazer parte, e desse grupo de Porto Alegre, esse grupo de assessores, esse time que a gente tinha lá, a gente foi abrindo outras frentes, então uma frente no Rio, uma frente em São Paulo, e fiquei, com o passar do tempo, devido à evolução, né, porque a trajetória tradicional, assim, foi de assessora própria que tem uma boa performance, então vamos replicar essa performance, vamos levar isso para outras pessoas e formar outras pessoas, formar um time. Uhum. Então foi assim a natureza da caminhada, né? E aí eu virei assessora, virei líder comercial das 3 praças, e dessa equipe, vou fazer uma história longa curta, tá? Tá, Assim, saltos bem tranquilo. largos. Dessa equipe, dessas 3 equipes, nasceu, então, o nosso hoje escritório chamado B2C, que é o escritório que atende os clientes próprios da XP. Então, a gente tem uma frente B2C, né, que é o Business to Customer, onde a gente tem direto atendimento próprio, onde o investidor vai até XP, ou a gente vai até o cliente e traz para seus investimentos aqui, ou o B2B, que vem na sequência. Depois eu saí de lá do B2C e fui para o B2B, que é o core business aí da XP, né, onde temos a nossa rede de distribuição de investimentos via agentes autônomos de investimentos. Então, Uhum. fiquei muito tempo lá, eu acho que uns 6 anos, talvez, e depois, hoje, aí estou dando 3 passos só, mas ao todo foram uns 8 ou 10, mas assim, aí disso eu vim depois dessa experiência no B2B, onde treinava assessores, implementei a Universidade XP de treinamento para performance desses assessores da nossa rede, aí eu vim para a educação, onde eu estou desde outubro do ano passado, na escola mesmo, na nossa Exped School, que é a antiga XP Educação, que é o braço educacional da XP, e dentro dessa escola nós temos várias escolas, né, são 5 pilares aí, e o que eu fico hoje à frente, estou no momento, é a escola de MBAs, escola de cursos executivos, para quem quer ou formar-se para uma profissão no mercado, ou simplesmente fazer o MBA para uso próprio nas suas carteiras de investimentos, aperfeiçoar sua técnica sobre o assunto, ou ainda a gente tem um MBA que é de empreendedorismo, que é para a gente contar um pouco dessa nossa história, levar um pouco desse aprendizado em gestão, né, em gestão exponencial também para quem quiser beber dessa fonte. Legal. Bianca, assim, você viveu grandes transformações dentro da corporação. Foram momentos aí de grandes realizações. E diferente do que o pessoal pensa, o mercado financeiro não é só cálculo, não é só números, existe por trás toda a questão de relacionamento, de proximidade, de conhecer a outra pessoa. Quais foram os momentos mais transformadores para você e de grandes desafios nesse percurso? Olha, assim, muitos, quase todos, porque todos os desafios pelos quais eu fui colocada frente a frente, para começar, assim, eu não conhecia sobre eles e não sabia sobre eles. Falando agora pessoalmente, Bianca, né? Então, sempre foi assim, preciso aprender, preciso saber como fazer, como é que eu vou dominar essa situação, no sentido de dar conta, né, de vencer é um problema que a gente tem que resolver, é uma oportunidade que existe, a gente não sabe por onde vai, mas por isso é que sempre foi com muita massa, assim, um princípio que eu fui desenvolvendo, né, pela minha característica, acho que até da minha própria natureza, misturado com a experiência, eu fui sempre sendo uma pessoa de encarar
novos projetos, sabe? Vamos estruturar uma área X e uma área Y, vamos experimentar para ver se funciona isso aqui, uma captação pela internet, por exemplo. Será que o investidor iria investir online? Não, acho que não, ou sim, talvez, vamos experimentar. Tudo isso foram experimentos que a gente foi fazendo, né? Será que o assessor de investimentos, será que o nosso agente autônomo, ele pode se fracionar, assim, no sentido de vestir um chapéu e fazer um papel, ao invés de fazer 2 papéis, como eles vinham fazendo até essa fase em que a gente descobriu o modelo de separar, vamos separar em o profissional da mesa, que é o broker, e o profissional de assessoria, que vai fazer relacionamento e vai atender os clientes, capturar o cliente, trazer para dentro, olhar a parte toda da carteira e dividir lado a lado com o seu ali, né, que seria o operador da mesa. Isso tudo são coisas que não existiam, que a gente foi testando, pilotando, errando, acertando, dando certo, vai institucionalizando, vai replicando como boa prática e levando isso adiante, compartilhando. Então, eu vejo que essa parte de crescimento, ela teve sempre, porque sempre era uma coisa nova que a gente não tinha certeza. Então, sempre a gente teve que se desafiar e vamos testar. E eu acho que isso é bacana, porque a XP estimula muito isso, ela dá muito espaço e autonomia para a gente seguir, fazer esses experimentos, então, é muito a partir dessa mão na massa. Então, cada situação, cada novo projeto era um grande momento, um grande, assim, olhar para aquele, sabe, assim, estava enorme o desafio à frente. Mas o importante é a gente ter essa habilidade de não não congelar frente ao desafio, né? E colocar mesmo, se atirar e colocar a mão na massa, experimentando. Então, eu vejo isso, assim, não consigo dizer um único momento. Foi um grande desafio a primeira vez que eu virei líder. Imenso, 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 assim, sabe? Era gigante quando eu olhava, assim, uma montanha muito alta. Depois, quando... Nossa, eu vou lembrar de todas aqui, agora que tu me fez lembrar, tipo, a primeira palestra, o primeiro curso, depois rodar, levar para a rede essas boas práticas, a gente levar isso adiante, como é que vamos rodar, como é que eu vou chegar no escritório, passar porque assim, o convite era para eu levar justamente as boas práticas que nos faziam lá no B2C ser acelerado e atingir resultados, né, mês a mês, assim, de forma consistente e recorrente, mas tudo bem, isso eu faço aqui ali já era o meu time, já era o meu campinho, assim, né, já estou em casa com o time, agora levar isso lá para o B2B, que é a nossa gama, assim, nosso mundo de assessores, como é que eu vou chegar no escritório dizendo assim, pessoal, olha só, a gente viu que o que funciona é isso, vamos fazer? Mas tudo isso foi muito legal, muito legal. E o último desafio agora, eu diria que é esse daqui, que a gente está desenvolvendo essa frente de educação formal, né? Eu trabalhava antes com treinamento, certo? Treinando, passando boas práticas, tal. Agora a gente está no mundo acadêmico, também é um novo desafio, né, que é bacana e eu adoro. Que legal. E a gente tem que ouvir bem e experimentar, né? Tá sempre de ouvidos atentos, olhando para o problema e para quem está recebendo aquela entrega, ver se está fazendo sentido, se não está, pivota, tchau, vamos mudar o plano e assim vai. Que joia. Como é que foi, como é que tem sido a questão familiar para você durante toda essa transformação? Qual que é o papel que a família exerceu e ainda exerce para você na sua vida pessoal e profissional? Olha, Roberto, família, assim, para mim, que deixei a minha família em Porto Alegre, né, já faz aí bastante tempo, então sempre foi um desafio a questão da distância. Então eu ia com muita frequência, assim, bastante, eu ia pelo menos uma vez por mês, mês e meio para Porto Alegre, para poder estar próximo, né, dos meus pais, principalmente. Eu sempre fui muito apegada mesmo. Quando eu saí, foi uma sensação de é necessário, sabe, para mim, eu já tinha saído de casa, já morava sozinha em Porto Alegre, mas quando eu saí da cidade, né, para alçar voos, assim, mudar para o Rio e tal, foi tudo, além de ter sido tudo muito rápido, numa semana eu recebi o convite, na outra eu já estava lá. Assim, é tudo muito intenso, eu digo sempre que 1 ano na XP, assim, equivale a 5 em outro lugar, e não é brincadeira não, mas é tipo assim mesmo.
Então, foi um pouco difícil essa distância, mas eu sempre estive muito próxima. Eu sempre falo, não é muito a quantidade, mas a qualidade desse relacionamento, né? Uma coisa que eu fui trabalhar e trabalhei por muito tempo internamente, o quanto estando lá eu queria estar perto, estar presente, mesmo à distância eu estava presente, tipo, eu falava quase todo dia, sabe, com meus pais e tudo, sempre foi uma constante. Hoje já um pouco menos, mas aí eles conseguem, meu pai, por exemplo, vem, minha mãe já faleceu faz 3 anos, enfim, mas eu sempre tive esse olhar, sabe? Para mim, família é muito importante, foi a base de tudo para mim. Eu agradeço demais ao que meus pais me proporcionaram em termos de possibilidade de educação, em termos de princípios e valores dentro de casa, Legal. educação básica, assim, da casa, dentro da família. Então, tudo isso, para mim, tem extremo valor. Eles tiveram que entender um pouco que era, né, que eu precisava construir a minha vida, e acho que foi Aham. legal. Acho que eles têm isso, levaram isso, mas eu sempre procurei estar próxima mesmo à distância. E aí, assim, hoje falando de vida pessoal, momento atual, né, assim, eu posso dizer que para fins de vida própria, assim, pessoal, no momento de casar, né, de tudo, eu acho que eu sempre fui muito focada primeiro na profissão, e aí depois de um tempo onde eu senti que as coisas já estavam mais encaminhadas, que a minha os meus desejos e sonhos estavam muito mais desenhados e palpáveis, assim, eu consegui abrir o espaço para daí sim focar na vida pessoal e casar e tal, é tudo muito recente. Então eu fiz assim, eu fiz parte um, primeiro um, depois o outro, sabe? Tem gente que faz brilhantemente os dois ao mesmo Os tempo. dois. Eu precisei, eu acho que pela minha intensidade com que eu faço as coisas, eu precisei fazer um e o outro um pouquinho depois, assim, para dar conta. Mas hoje eu toco bem, assim, as duas partes e meu marido também trabalha muito, gosta muito do que faz, também está nesse ecossistema de mercado financeiro, também nessa parte de assessoria, então a gente meio que troca muito e se entende muito, né? Então facilita, isso facilita muito. Que legal. E dá para ver também, Bianca, também a sua paixão, entusiasmo até a mesma maneira como você fala desse mercado financeiro, você transcende, dá para ver realmente o brilho no olhar de falar sobre isso. Quando você traz isso pela questão do profissionalismo hoje, quando você fala de buscar o equilíbrio, você consegue mesmo, de fato, conseguir desligar e falar, não, hoje é foco, é família, amanhã é foco, é negócio. Você conseguiu já chegar nessa balança, Então, equilibrar isso? acho muito legal quando tu pergunta assim, ó, já chegar, né? Porque não é uma coisa que já vem assim, já veio da natureza, já veio do berço. Não, definitivamente isso para mim sempre foi um desafio. Mas aí, aproveitando que tu está me provocando a pensar, eu posso dizer que hoje eu estou melhor nesse aprendizado. Não é uma coisa assim que eu já está dominada. Não, é um desafio diário. Mas eu acho que é legal a gente realmente colocar como aprendizado diário e não ficar se cobrando no nível de, sabe, olha, preciso equilibrar, e quando vê, tu fica tão fissurada nesse negócio de equilibrar, e acaba que vira um desequilíbrio maior ainda, né? Então, o que acontece, assim, como no dia a dia, como o que eu faço, isso é fácil de dizer, assim, como eu amo o que eu faço, se me Uhum. deixarem, se esquecer da Bianca, assim, ó, ninguém chamar ela do outro lado aqui, ó, eu vou, só vou. Então, eu hoje busco fazer alguns combinados. Eu sou uma pessoa que eu sou muito disciplinada, tá? E eu acredito demais em hábitos e rotinas e se colocar. E para mim é mais fácil fazer qualquer coisa com intensidade recorrente do que fazer uma vez só e tchau. Eu tenho essa característica. Então, a gente faz alguns combinados, eu combino um pouco com meu marido, assim, olha, vamos parar a tal horário, 8h30, 9 horas, é a toca nossa, entre aspas, nosso sinal aqui, que a gente procura para poder ficar, senão ele também vai tranquilo e eu também vou, e a gente está ali amando o que está fazendo, e às vezes a gente se diverte, né, fazendo mais isso do que assistindo um seriado, por exemplo, no Netflix. Mas o que é importante? Para a gente conseguir estar bem, eu acho que a principal coisa é
estar presente, sabe? Não é tanto quantas vezes a gente está, e sim estar e estar muito focado, muito presente. Então, eu desligo. Final de semana, por exemplo, eu desligo, salvo quando tem alguma questão, algum problema com o aluno, dá alguma questão, assim, de atendimento, mas, no geral, eu procuro desligar, mas quando eu tenho que fazer coisas, por exemplo, ontem eu coloquei na minha agenda que eu ia trabalhar de tal a tal hora, porque aí eu fecho as outras, eu deixo o restante livre para fazer as outras questões, para me divertir, visitar meus amigos, estar próximo, cuidar, né, da casa, andar de bicicleta, fazer coisas leves para a cabeça, porque é importante. Mas aí de tal a tal horário eu fechei a agenda. Então eu fui ontem, por exemplo, das 7h30 até as 9h30, porque eu tinha coisas para fazer que eu gosto de fazer no domingo, que é mais tranquilo do que eu fazer no meio da semana na correria. Pronto. Então, aprendi Entendi. essa maravilhosa arte de colocar horário para as coisas. Assim, isso eu aprendi num livro que é blocar as agendas, né? Aprendi num livro que é... Como é que é o nome do livro? Meu livro favorito aí, acho que é 100 regras para ir direto ao assunto, se eu não me engano. Depois até eu posto lá no meu Instagram várias dessas regrinhas que eu aprendi. Então, Legal. blocar é muito importante para esse equilíbrio. E a gente acaba se misturando mesmo. Tem horas que eu estou no fim de semana e eu vou precisar desse bloco de atenção. Quando eu consigo planejar, tá lindo, tá ótimo. Às vezes eu não vou conseguir planejar porque dá um problema na plataforma, alguma coisa que não tem como planejar. A gente vai lidando, né? Assim, tudo com transparência, com conversa. Olha, eu falo assim, olha, eu vou precisar agora focar aqui por meia hora. Deu um probleminha aqui. Beleza, sabe? E aí eu fiz, sabe, recentemente não, faz 3 anos, eu fiz uma tatuagem no meu braço que tá escrito aqui, ó, não sei se dá para ver. Isso Ah, dá aqui é para para me ver. ajudar também, para eu olhar assim, ó, sabe? E Para opa, agora. presença, porque isso é muito forte, essa questão de Você, estar onde tu tá e fazendo aquilo com entrega total, muda tudo na minha visão. você, você, Então, você acompanhou, né, todo o processo de transformação da XP. A gente falava isso um pouco antes do programa. Assim, não foi nada planejado. As coisas foram acontecendo, a que viu, pum, virou o que é hoje a XP. No seu lado profissional hoje, você consegue se visualizar no futuro em termos de planejamento, de é, passos ainda que você quer dar pessoalmente, Bianca? olha, como é que eu vou te dizer assim, em relação a isso, né? Eu acho que até por uma característica do próprio business, em que eu nunca tive a clareza, a gente não sabia lá no início que ia ser exatamente isso que é hoje. A gente sabia que a gente queria construir algo que mudasse o contexto do investidor brasileiro. Ah, vai ser via agente autônomo? Não vai. Vai ser comprando uma corretora, sim ou não? Porque a gente era um escritório de agentes autônomos, né? Quando eu comecei como agente autônoma vinculada a XP, que era um escritório de agentes autônomos, né? Então, beleza. Então, assim, a gente não tinha clareza do passo a passo, do como, dos meios. A gente sabia que queria algo que impactasse, que mudasse, que abrisse a mente das pessoas para uma nova realidade, que a gente acreditava demais, principalmente a realidade de investir em bolsa e em ações. Então, a gente não tinha essa clareza. Eu acho que por essa característica de não ter tanto essa clareza, é que as coisas eram muito vagas. A gente sabia do propósito, mas não sabia como vai ser exatamente. Isso foi ficando mais claro com os últimos anos para cá, em que a XP vai amadurecendo como negócio, vai se estruturando mais claramente, né? Foi ganhando aportes, enfim, chamando muita atenção no mercado, crescendo a ritmos exponenciais. Sim. Mas aí, e tudo isso para dizer que eu, por exemplo, eu nunca tive o foco, e vou ser muito sincera, assim, de pensar, eu quero ser tal cargo, eu quero ser tal. Não, nunca, nunca. É sempre uma coisa assim, ó, eu quero conseguir impactar cada vez mais pessoas. Então, foi isso, e era esse o formato, porque pensa, olha o raciocínio, assim, como assessora de investimentos, eu dava palestras, beleza? Tá bom, eu dava palestras, a cada palestra eu conseguia impactar 20, 30 pessoas, às vezes 100 pessoas, depende da palestra. Uhum. Agora, imagina se ao invés de eu ser uma assessora carreira solo ali, né, eu, o foco na minha carteira, eu me torno líder comercial e consigo formar novos profissionais para fazerem isso, e cada um deles vai
impactar mais 20, né? A cada Exato. palestra, cada um impacta 20, 30 ou 100. Então, é uma sensação, assim, que é crescente de escala. E aí, se eu te disser que o meu pensamento sempre foi voltado para a escala, frente a qualquer cargo, qualquer passo a passo, eu quero chegar lá. Não, eu não tinha isso e nunca tive. Então, acho que a coisa foi muito ao natural, embalado por essa sensação de escalar, sabe? De dar Deixar voz, de ser acontecer. ouvida, de levar cada vez mais, e não só eu, mas assim, se eu formo outras pessoas e cada uma delas forma mais, eu acho que não é à toa que hoje eu estou num business de educação online que forma, sei lá, mais de 7 mil pessoas já passaram por aqui, e cada uma dessas vai poder levar isso para mais quantas. Então, assim, Que é natural, legal. as coisas não são por acaso, né? Acho que tudo vai se encaixando conforme os desejos internos, até acima do que dos planos, né? Do que é uma coisa que ainda é mais íntima, mais interna ainda. Que legal, que maravilha, Bianca. Você falou recente da questão dos valores que seus pais te deixaram. Quais seriam seus valores hoje que te norteiam e que você fala, não, isso eu quero carregar comigo e eu vou levar isso para frente? Olha, eu acho que assim, ó, muito a questão da ética, de fazer o certo, sabe, de respeitar o que deve, sabe, eu sempre eu nunca tive problema, assim, quando uma coisa precisa ser feita, de ir lá e realmente fazer, não é, sabe, tira o ego, tira a questão mas isso não é assim, ou eu não posso me submeter a isso. Não, vamos lá fazer, vamos executar, sabe? Sempre ajudei em casa, minha mãe sempre me ensinou a isso, a gente trabalhava junto, ela me ensinou essa questão do esforço, né, e do reconhecimento pelo esforço, pela dedicação, aprendi muito essa questão de estudar, de ler, de ouvir e aprender o que as pessoas têm para te ensinar. Não importa quem seja essa pessoa, que formação ela tenha, cada pessoa é uma fonte riquíssima de aprendizado, desde todos os perfis, de todas, olha que riqueza, uma variação, assim, absoluta. E aí, eu acho que também né, meu pai, ele tinha muito essa questão comercial, que ele era um comercial nato, ele né, Que um legal. comercial nato, e aí eu acho que eu observava muito isso, coisas de negociação, ele adorava contar as histórias dele, de negociação, então tudo isso vem, então são valores e são inspirações, né, e a minha mãe sempre com essa coisa de estuda minha filha, porque educação vai contigo para qualquer canto, para qualquer lugar, aquela tradição, assim, né, minha mãe tinha muito isso, e então eu acho que vai se somando, tudo vai se encaixando, né? O respeito ao próximo, e muito pelo exemplo a gente aprende isso, né? Assim, eles respeitavam muito as pessoas, que todas as pessoas, de todas as origens, tudo, assim, é muito legal a gente ter essa fonte de inspiração em casa e, acima de tudo, pelo exemplo. Então, eles foram muito relevantes nessa Que minha legal. formação. Vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão, Bianca. A gente sabe que você está num setor onde os números são importantes, as metas, resultados, até mesmo essa visão que é de formar aí um Brasil muito mais com a visão apegada financeira, tentando suprir parte das deficiências que nós não tínhamos na nossa formação fundamental. Existe uma palavra que a gente fala que é a questão do feeling, que é a questão do sentimento, que ela ultrapassa os números. Como que é para você colocar isso no mundo onde você está, no setor onde você está e vivenciar isso? Olha, eu acho que é legal, a gente consegue ter isso de algumas vezes a gente precisa olhar não só realmente para os números, olhar para uma coisa um pouco mais, ter um olhar um pouco mais holístico, né? Um pouco mais sistêmico, assim, sair daquela, como é que eu vou dizer assim, aquela coisa tão certinha, né? Ou é ou não é, nem sempre é assim. A gente aprende, vai apegando o jeito de como aprender cada vez ser mais preciso com os números, mas tem coisas que a gente tem que olhar, assim, tem que ter esse olhar
mais empírico, mais holístico, olhar para as pessoas, tem que ter esse olhar, não pode ser só para dados, fatos e dados, mas acho que é um composto, é uma mistura assim dessas duas questões, porque o nosso negócio, apesar de estar no contexto do mercado financeiro, assim, que parece aparentemente é só números, não, ele é um negócio de gente. A gente lida com pessoas todos os dias, a gente leva informação e conhecimento para pessoas que não tiveram isso na escola, no colégio, na formação de base. Então, a gente precisa saber ver essa pessoa, olhar para ela, olhar como é a melhor forma de fazer isso por ela, como é a melhor maneira. Então, precisa ter muito essa sensibilidade. Então, eu acredito que é um misto das duas coisas. Vou acompanhar, vou olhar com dados, sim, para ver se a gente está conseguindo crescer, afinal, o negócio que não cresce não sai do lugar, e aí nem vai durar, e aí não vamos poder impactar e continuar impactando pessoas, sendo agentes de transformação. Então, isso é premissa básica. Agora, se eu não desenvolver esse lado de escuta, de olhar, de se colocar no lugar do outro, de ser empático, também não vamos a lugar algum. Então, são os dois, assim. E que bom que a gente consegue fazer isso, e isso foi uma das coisas que mais me encantou, sabia? Assim, Que legal. desde o início lá na XP, tem duas coisas que mexeram muito comigo. Uma foi essa sensação de aqui é uma oportunidade de vida e uma oportunidade de transformação, de impacto, isso foi uma, e a outra foi a de que isso aqui é um contexto de mercado financeiro, que eu já vinha de mercado financeiro, eu já conhecia um pouco, porém diferente, em que aqui a gente pode ter o olhar humanizado da situação, a gente pode ter o olhar para o cliente, eu posso ter o olhar para mim também, o olhar para o contexto, para as pessoas e montar coisas e desenhar do zero, mas tinha esse espaço para a gente trabalhar com sensibilidade, trabalhar com empatia, trabalhar com educação, que já é uma forma de empatia também, porque tu está trazendo algo que ninguém antes havia se preocupado em educar, né? As pessoas estavam preocupadas em vender um investimento, em distribuir algo que não importa se a pessoa sabe ou não sabe. Quem sabe se eu me preocupo em ensinar e ela entender por que é importante, vai fazer muito mais sentido. Então, para mim, isso aí foi muito importante, muito diferencial. Porque eu falei, é um mercado financeiro diferente, onde tem espaço e cabe esse tipo de comportamento que, sem isso, provavelmente eu não teria conseguido continuar aqui ou ficado aqui. Porque era o que me frustrava um pouco no mercado financeiro tradicional. Ouvindo você falar, assim, eu lembro um pouco da questão daquele filme do Em Busca da Felicidade, do Will Smith, que ele Nossa, eu amo esse interpreta o filme. Chris Gardner, né? Que a maioria dos negócios que ele conseguiu fechar foi através do relacionamento, não foi através dos números friamente. Assim, os negócios só foram concretizados depois dele conversar, Se depois ele conectar. participar, se conectar, participar da vida, ir no estádio, jogar, ver o beisebol. O que tem isso a ver com o negócio? Mas mostrou uma realidade que que talvez, pelo que você está colocando, até mesmo a maneira como você expressa, que é a vivência do mercado financeiro, ela se baseia na conectividade, de criar realmente aquele elo, a empatia, de convencer a pessoa a falar, rapaz, existe mesmo a confiança, eu sou a pessoa certa para os seus negócios. Né? É isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa conexão de pessoa para pessoa. De novo, né, é um business de pessoas. Quando alguém me pergunta o que precisa para ser assessor de investimentos, eu falo, uma das primeiras coisas, além de conhecimento técnico de investimentos, que é básico, assim, precisa e tem que gostar do assunto, mas tem que gostar de gente, né? Então, Exato. por quê? Porque não é um 0,5 a mais na carteira, que não é só isso, não basta só isso para fazer o movimento, assim, para alguém vir e confiar a ti ter os investimentos e confiar em ti para tirar dúvidas e saber que tu está realmente oferecendo o que de melhor tu tem. Tu precisa estar conectado com as pessoas, né? Só conectado em situação totalmente presente, de novo, vem aqui a questão da presença, é que a gente consegue fazer algo realmente extraordinário, fazer algo diferenciado, algo que a pessoa para e pensa assim, puxa, essa pessoa está me oferecendo tudo de melhor que ela tem.
Não está me oferecendo uma carteira, não é 3 investimentos aqui, 3 classes de ativos diferentes dos que eu tenho. É o todo, é tudo de melhor que ela tem. Isso era uma coisa que eu amava. Eu não estou mais nesse contato com o cliente direto há muito tempo, né? Que eu não tenho mais carteira própria, mas uma das coisas que que mais me alegravam era quando eu tinha esse reconhecimento, sabe? Reconhecimento do cliente, quando ele Uhum. reconhecia que, puxa, aqui tem uma entrega diferente, sabe? A Bianca ela realmente está trazendo aqui o que ela acha que é o melhor para a gente, ela se preocupa com a gente, ela sente, ela ouve, ela sabe das nossas necessidades, ela sabe que eu não gosto muito disso, que eu tenho medo daquilo, e tudo isso, assim, e transcender a questão do financeiro, transcender, né, a ponto de marcar, assim, do cliente até hoje lembrar de mim, do cliente até hoje ficar impressionado como eu lembro das coisas dele, como eu conheço ele, como eu conhecia, como eu Legal. ouvia, como eu prestava atenção, como eu lembrava das conversas que a gente tinha, porque essa atenção plena, como eu trouxe conceitos tão básicos, mas que ao mesmo tempo não são triviais, não são de domínio de 100% da população, né? Hoje, menos de 5% da população brasileira sabe o que é juro composto, Exatamente. É a né? lógica. Então, é assim, mais importante do que conhecer uma classe de ativo é conhecer a base, os princípios. Por exemplo, conhecer um juro composto, entender o que é isso, entender o que é juro, entender o que é a taxa de juros da economia, a inflação e todos os impactos disso no dia a dia. Assim, é um pacotinho básico. Esse pacotinho básico te prepara para todo o restante, né? Como eu adorava Legal. sair de uma palestra, as pessoas irem me dizer, Bianca, como é bom, como eu aprendi aqui. Primeiro eu tive uma aula de história e depois eu entendi o princípio de tudo, assim, sabe? As coisas se conectando. Se eu sei o que é investir numa renda fixa, numa renda variável, isso não é o que mais importa. Isso é depois, e isso um especialista pode fazer, né? Mas Aham. eu saio daqui entendendo essa sopa de letrinhas que eu não entendia nada, não conseguia assistir uma notícia econômica e entender, agora eu entendi. Então, isso tem muito valor. Que legal. Bianca, você teve também aí toda a equipe, pessoas que trabalhavam e continuam trabalhando com você. Hoje a gente fala muito da questão do perfil do profissional, a resiliência, a proatividade, a empatia. Dentro da sua visão, dentro do seu conceito, qual que é o tipo de profissional que hoje você quer ter ao seu lado e que realmente brilha nos olhos em termos de atitude, em termos de competência? Fala, não, esse é o profissional que eu quero ter ao meu lado. Tu falou já, tu mesmo já pegou a minha resposta, porque tu falou assim, em termos de atitude. Então, assim, a primeira coisa legal que eu mais amo é trabalhar com pessoas que tenham atitude, né? Que tenham, assim, que eu denomino como um tônus muscular para a ação. Isso é muito bom, a gente cresce muito juntos quando as pessoas têm esse ímpeto de ir lá e fazer, né? Porque não adianta a gente ter um conhecimento ou saber fazer alguma coisa que é ter uma habilidade e eu não saber o que fazer com isso, assim, como eu não conseguir sair do ponto parado para o ponto em ação, né? Então, e isso depende dessa força, desse ímpeto que está na linha aí da atitude. Então, a atitude eu acho que é tudo, sabe? É praticamente, sei lá, 90% do que alguém que constrói carrega em si e que faz um grupo de pessoas se colocar em movimento, né? Porque daí tu alimenta as pessoas ao teu lado com aquilo, tu inspira as pessoas a fazer e se inspira quando tu vê alguém fazendo. Então eu acho que é isso, assim, saber fazer, né? Fazer acontecer mesmo por conta de uma atitude nesse sentido. E ao longo desses anos, assim, eu tive muita, muita, muita gente maravilhosa, com muito esse ímpeto, com muita essa atitude, que pude trabalhar junto, então é muito legal. E cada vez que a gente vê, assim, a gente percebe realmente que isso é o que faz a grande, grande, grande diferença. Que Acima legal. de qualquer conhecimento técnico, acima de qualquer, sabe, habilidade de saber aplicar aquele conhecimento técnico, Aham. está, na minha visão, essa atitude. Que legal. Existe hoje o que a gente fala dos modelos de gestão, né, Bianca? Que é, pô, meritocracia, gestão por resultado, gestão por propósito.
Qual dentro da sua visão, dentro do que você vivencia hoje, é a melhor metodologia? Como é que você desenvolve e aplica isso dentro do seu contexto? Olha, Roberto, acho que não tem uma só que pode ocupar essa cadeira, tá? Eu acho que justamente, na minha visão, é justamente a mistura de todas. Gestão por resultado, com certeza, é importantíssimo. Meritocrática, então é um composto. Eu acho que eu colocaria todas elas e construiria um nome que junta todas, cola todas, e é isso. E tem horas que a gente precisa de uma posição um pouco mais, uma gestão um pouco mais autoritária, sim, às vezes vai ser necessária, tem situações em que sim, situações problemas, situações de emergência, situações em que alguma coisa sai do controle, é preciso emplacar isso, situações em que não. Então, é uma mistura mesmo de todos esses estilos de gestão. Uhum, E olhar... Então, assim, claro que tu tem que, agora sendo bem pragmática, assim, né, claro que o resultado tu tem que buscar, porque sim. os negócios, eles não existem sem resultados. O Uhum. resultado, ele é o mínimo para a coisa continuar viva e tu poder continuar impactando mais pessoas e trazendo mais pessoas para o time e mantendo isso como de forma sustentável, né? Então, eu acho que a luz do resultado, mas compilando todas as outras, né? Assim, agregando todos os outros estímulos. Que legal. A gente estava até conversando um pouco sobre isso, sobre essa questão desbravadora, de você sempre teve à frente de novos negócios, novas oportunidades, de abrir novas frentes e fazer acontecer. Como é que você se sente nessa posição hoje, Bianca, de poder olhar para trás, ver tudo que foi construído, tudo que você esteve envolvida, os resultados que foram colhidos, os frutos que foram colhidos de tudo isso que você tem ajudado a construir? Como que é essa sensação e como é que, quando você olha no retrovisor e vê tudo isso, como é que você se sente? Nossa, eu fico muito feliz, muito grata pela oportunidade de poder fazer parte desse projeto, assim, dessa transformação, porque às vezes a gente quer transformar, a gente quer impactar, mas a gente não, se eu não tiver junto de pessoas que possam acelerar esse processo, às vezes eu vou ficar frustrada porque eu vou levar o triplo do tempo, ou não vou estar, né? Então acho que é muito importante a gente se unir com quem, né, e com quem também está na mesma caminhada, e eu tive essa oportunidade de me unir, de estar junto, de trabalhar em equipe com essas pessoas que hoje fazem a XP também acontecer, né, e fazem essa história acontecer, e, assim, eu acho que tudo fica mais facilitado quando tu tá num ambiente propício. Então, é gratidão mesmo por ter recebido, assim, pela porta ter sido aberta, né, para que eu pudesse estar aqui, e a felicidade e contemplação, assim, muito grande, né, por ter feito parte, fazer parte disso todo santo dia. É uma sensação de que todo dia a gente faz uma coisa que é uma... Eu falo assim, a gente está escrevendo um capítulo da história, né, econômica e financeira do país, onde eu gostaria que isso Legal. aparecesse num livro de história lá na frente, quando, sei lá, né, nossos filhos, netos forem ler e aprender sobre isso, seria legal que tivesse, e eu acho, só que eu acho que, assim, a cada dia a gente escreve uma palavrinha desse capítulo, não é nenhuma página, sabe? Porque tem muito para construir, mas ao mesmo tempo o dia a dia é muito grande. Hoje é muito grande a sensação do quanto isso faz parte desse capítulo, enquanto hoje a gente está escrevendo uma palavra, amanhã outra palavra, depois de amanhã outra, e vai formar esse capítulo, e vai formar essa história, e vai fazer essa diferença, assim. Então, isso é maravilhoso. É assim que eu me sinto, sabe? Fazendo muito parte disso, muita gratidão por poder fazer, muito ativa no processo, mas rodeada de pessoas que podem e ajudam e que foram primordiais para isso acontecer dessa maneira, sabe? É isso, assim, uma sensação de fazer todo dia ali a Que pequena parte legal. do dia de hoje. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Bianca. Quem são as pessoas realmente que te motivam e fazem com que esse brilho, essa vontade transcenda cada dia mais? Olha,
Tem algumas, assim, né? Uma das fontes inspiradoras que eu já falei aqui um pouco Aham. dos meus pais, e eles não podem ficar de fora disso. Meu pai, principalmente por essa coisa da retidão, assim, né? Da fazer as coisas certas ali, de ser uma inspiração comercial. A minha mãe, principalmente por essa questão, minha mãe não trabalhava fora, assim, né? Ela realmente cuidava de mim, mas ela foi uma pessoa que me inspirou com muitas coisas, então ela me deu esse caminho muito forte de estudar, de ler, de aprender com o outro, e uma coisa muito legal que ela me ensinou foi a importância de tu olhar para o lado espiritual. Não é só o lado externo, a gente não está aqui só, sabe? A gente não pode focar só nisso, existem mais coisas. Então, não importando qual, mas assim, busca isso, desenvolve também teu lado espiritual, vai ser importante para ti, e foi muito importante, principalmente em momentos muito difíceis, né? Que a gente passa na vida, enfim. Então, isso sempre foi, eu sempre tive essa conexão forte, sempre tive momentos de recolhimento, momentos difíceis, onde eu tinha onde me conectar, onde eu tinha, acreditava em coisas, em forças maiores, senão a gente fica perdido, tá? Em hora Uhum. difícil, em hora desafiadora, a gente pode ficar muito facilmente perdido se não tem isso, então me inspirou demais, eu agradeço muito isso a ela. E aí, depois eu tenho mais alguns ídolos, assim, eu vou trazer mais dois, que aí são pessoas conhecidas de todo mundo. Uma é o Bernardinho do vôlei, que foi uma Aham. grande inspiração, assim, eu desde aquele. Lembra que eu comentei aqui no início, eu acho que da conversa, que teve um momento muito difícil para mim, muito desafiador, que foi quando eu me tornei líder da equipe comercial. Aham. E eu nunca tinha sido líder. E eu não sabia como fazer, não tinha cartilha, né, de como liderar, não tinha nada. Simplesmente o desafio, a proposta era: Bianca, tu tá fazendo muito bem o teu trabalho, a tua performance individual é muito acima da média, vamos fazer com que isso seja replicado para a equipe, tu vai se tornar líder da equipe comercial. E eu, beleza, por onde começo? Só que aí eu tive a oportunidade de ter em mãos o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. E esse livro, para mim, fez muita diferença, porque ao ler o livro, que eu devorei rapidamente, assim, ele ia me dando uma luz, ele ia me mostrando que aquilo que era o meu jeito de operar pessoalmente, de trabalhar pessoalmente, era um caminho. Aquilo Que era uma legal. receita. Só que eu não sabia que era, porque, assim, a gente não tem essa consciência, eu tive que fazer esse zoom alto, assim, sair, olhar de longe, olhar com outros, aprender com outras pessoas de sucesso em termos de equipe, time e performance, né, que ele é um cara muito Uhum. performático. Tive que ver que ele, a linha dele é a linha do esforço, a linha de treino, 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 esforço, 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 e que isso funcione, que quanto mais tu te preparar, melhor. Então, assim, ali eu vi que tinha uma luz. Então, teve o Bernardinho, e depois disso, ainda teve uma pessoa que ele talvez nem saiba que ele me inspirou tanto assim, porque foi um líder minuto que eu falo, que é aquela pessoa que ele não era meu líder. Não era, tá? Eu não respondia a ele, não trabalhávamos nem na mesma sala juntos, nem na mesma equipe. Mas ele ficava tão fissurado num negócio que era. E ele foi fazer uma investigação, entre aspas. Ele buscava, que é o Newton, tá? O Newton era uma pessoa que era da mesa de operações lá, da mesa de clientes, da sala de clientes. Ele era o head lá da estrutura de clientes XP. E aí ele um dia entrou na sala onde eu estava, que era a sala da Asset, assim, ele chegou gritando e falou assim: agora tá explicado, Bianquinha, tá explicado. Eu falei: o quê? Aí eu estava no telefone, inclusive, terminando uma ligação, e ainda falei assim: fala baixo e tal. E aí ele falou assim: aí eu desliguei, né? Daí ele falou assim: agora tá explicado, Bianca. Sabe por que tu bate meta todo mês? Agora tá explicado. E eu: por quê? O que que houve? Tu sabe quantas ligações tu já fez hoje? Eu falei: não. Ele, então, tu já fez 100 ligações. E ontem também, porque eu tô puxando o teu ramal e tô vendo. Porque ele ficava encafifado com o negócio da resultado. E ele falou assim: eu vou descobrir o que essa guria tá fazendo. Aí ele disse: agora tá explicado. Nesse dia, acendeu uma luzinha assim, né? Que eu falo: caramba. Então agora eu nunca mais posso deixar de fazer 100 ligações, né? Assim, porque ele encontrou o número de esforço que dava o número de resultado, que era captação, captação, captação. Isso fez, juntando isso com o livro do Bernardinho, disso aí nasceu a metodologia que eu chamo metodologia dos esforços, em que eu entendi a conexão das coisas. E aí ficou muito mais fácil de disseminar isso Que para as pessoas que eu legal. precisava disseminar
por função ali, né? Então eu consegui encontrar a fórmula. Então essas duas pessoas, né, o Bernardinho e o Newton me ajudaram nessa. Agora vai, Bianca, agora tu tem uma fórmula, tu consegue passar essa fórmula, tu consegue verbalizar de alguma maneira como é o teu processo de atuação para chegar no legal, resultado. Bianca. E você se considera hoje uma fonte inspiradora, Bianca? Eu acho que sim, eu sinto que muitas mulheres, principalmente, né, me conectam ali no Instagram e vêm me dizer que se inspiram pelo meu trabalho, pela frente que eu fiz há muito tempo, pelo quanto eu coloco energia nas coisas, né? Várias vezes alguns alunos me falam isso também durante as aulas ao vivo lá nos MBAs. A energia é muito forte, dá para sentir, isso inspira. Eu acho que sim, dá para considerar que as pessoas que se tocam com o meu estilo, que é muito legal de deixar claro assim que nem todo mundo vai, né? Normal, as pessoas têm Isso. conexões, né? Mas eu sinto que eu me conecto com muitas pessoas que vão trilhando esse caminho, se inspirando, que querem fazer a trajetória parecida, porque são as pessoas que vão se conectar na questão, acho que da energia, do modus operandi, né? Dos valores e crenças. Então, eu acho que sim, acho que dá para colocar na conta do sim. Que O que é legal, muito bom, né? O que dá muita, sem assim, um dúvida. alimento muito bom para nossa alma, Que saber legal. dessas pessoas. E muitas pessoas com quem eu trabalhei também, né? Na época, principalmente como líder comercial, que eu já recebi muito feedback, muito agradecimento, e eu também sou muito grata a ter tido essa oportunidade. Então, eu acho que sim. Que legal. Bianca, caminhando aí para os nossos finalmente, mas dentro da sua visão hoje, quais são as transformações que vão mudar a humanidade e de que forma nós devemos estar preparados para isso, dentro da sua visão? Eu acho que o que vai mudar a humanidade, a gente vai conseguir amadurecer e evoluir mesmo, porque eu acho que a gente tem muito para evoluir enquanto humanidade, é a gente ter esse olhar para o outro e um olhar do bem. Assim, eu acredito que tem mais pessoas com o olhar do bem do que as com o Uhum. olhar, né, que não são, mas eu acho que a gente tem que reproduzir isso ao máximo, jogar aos quatro ventos, e a gente tem que olhar para o outro, olhar não para si. Olhar para si é importantíssimo, assim, não é que eu quero dizer, não olhar apenas para si, né? Olhar para si é ponto de partida, eu acho. Eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento, né? Eu acho que ela é demais importante, mas eu acho que para se conhecer, para poder ver como tu pode contribuir para o outro, como que tu pode ajudar o outro de alguma maneira, como que a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, cada um tem a sua linha, a sua jornada, a sua missão, então, o que eu vim fazer, o que cada um veio fazer, se a gente não tem esse momento de conexão interna, a gente fica um pouco perdido, aí é mais difícil de impactar e levar esse bem, porque o bem ele pode ser feito em qualquer linha de Aham. atuação, né? Não é doação ali, doação aqui, ou dar alimento, não é isso, assim, só isso, é muito mais que isso. Cada um pode fazer isso de N maneiras. Então, acho que é legal a gente ter esse olhar interno para levar isso adiante. Eu acho que a gente vai evoluir à medida que a gente conseguir colocar mais ênfase nisso, que a gente conseguir colocar o outro no centro, a gente com o outro, na verdade, né? Assim, o próximo, a gente estando bem com a gente mesmo para impactar esse próximo com aquilo que a gente veio fazer aqui. Que legal. A última pergunta, Bianca. Vamos para as pessoas que estão, os futuros líderes, as pessoas que realmente se inspiram em pessoas como você, como outras pessoas. Qual que é o conselho que você deixa para essas pessoas que buscam cada dia realmente batalhar, conquistar, de buscar realmente realizar os seus sonhos? Qual que é o conselho que você deixa para essas pessoas? Nossa, talvez fique até um pouquinho repetitivo, mas eu vou reforçar. Eu acho que o caminho aí é o caminho da conexão interna e da conexão com o próximo. Essas duas coisas vão te dar a luz, assim. Então, e encontrando essa conexão,
sabendo aquilo que te faz feliz, porque a gente só consegue fazer o bem se a gente está fazendo uma coisa que nos preenche, que a gente fica feliz, aí sim se atirar de vez e fazer acontecer, sabe? Aquilo que a gente falou, colocar toda a atitude possível, não se poupar em nada, não pensar se está sendo reconhecido ou não. Vai acontecer, o reconhecimento vem, a natureza faz a sua força, né? Movimento, o universo vai conspirar, é de dentro para fora, né? Acho que é muito essa a mensagem. Então, não se poupe, acredite mesmo. E quem não, aí é só para aquelas pessoas que não se conectaram ainda, não fizeram essa conexão interna e não sabem aquilo que vieram buscar, também não é para se frustrar, sabe, gente? Eu acho que tem um negócio, assim, que fica em torno disso, qual que é meu propósito, qual que é meu propósito, não sei o quê. Tudo bem, se não encontrou, vai se observando, vai lendo, vai estudando, vai se tendo momentos de introspecção, se observa o que tu mais gosta de fazer, sobre o que tu mais gosta de ler, sobre o que tu mais gosta como tu mais gosta de passar, talvez até o tempo livre, tudo isso pode te dar essa luz, e se coloque em ação, mesmo sem já ter se conectado. Porque as ações, eu vou experimentar tal coisa, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali, eu vou fazer até um trabalho, às vezes, voluntário ou não, ou vou fazer um estágio, ou vou trabalhar na empresa XYZ, isso tudo vai te trazendo essa conexão. Quando eu comecei, eu não sabia que eu gostava de trabalhar no mercado financeiro ajudando pessoas a investir melhor. Eu não sabia que era essa a minha missão, a minha missão era colocar luz nisso, ajudar, levar, replicar. Isso foi acontecendo. Eu sabia que eu queria fazer algo que mudasse, de alguma maneira, as estruturas do nosso contexto. E a educação financeira é um veículo para isso, concorda? Se as pessoas aprenderem melhor, investir melhor, serem mais poupadoras, saberem lidar, ter mais consciência sobre o dinheiro, elas vão viver melhor lá na frente. Então, encontrei meu caminho, ele foi aparecendo depois, assim, com mais precisão. Se eu não tivesse me jogado na oportunidade, e claro, assim, é bom, por isso que eu falo da espiritualidade, a gente tem que ter para estar mais conectado e saber reconhecer quando essa oportunidade bate a porta, quando ela cruza no teu caminho, né? Eu poderia ter vindo para cá, ou poderia ter ido lá para a multinacional, onde eu já estava com vaga aprovada, e ter seguido o caminho diferente. Ainda bem que eu consegui fazer essa conexão, eu fiquei ali uns 3, 4 dias em imersão, pensando se é isso ou aquilo, quietinha no meu canto, em casa, de molho, para poder tomar essa decisão. E foi importante. É isso, então é se colocar em movimento, se colocar em ação aí. Gente, essa é Bianca Juliano, a gente pode perceber pelo entusiasmo, pelo brilho no olhar de falar sobre a carreira, sobre esse mercado financeiro, uma pessoa realmente extraordinária. Bianca, agradeço mesmo de coração por você ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco dessa experiência, de toda essa trajetória sua de carreira. Agradeço mesmo de coração, sem dúvida. Todos que nos assistiram, que vão nos assistir também no nosso canal, esse vídeo, esse momento aqui que nós passamos juntos, estará lá no nosso canal do Mentes que Brilham no YouTube, e vão poder também se deleitar um pouco de todo esse aprendizado que você nos passou, viu? Agradeço mesmo de coração, viu? Eu que agradeço de coração o convite, esse bate-papo aqui, como eu disse, mais uma oportunidade de a gente se ouve, né? A gente se percebe. É muito gostoso, porque não tem resposta pronta, não tem pergunta, né? Então a gente faz um mergulho aí, é muito gostoso poder ter esse momento, e espero que as pessoas gostem aí, que quem quiser também pode buscar, quiser me mandar mensagem, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram. E eu acho que é isso, gente. Meu Instagram é Bibi Juliano. E aí eu fico à disposição, Roberto. Estamos aí, te agradeço pelo momento. E a gente faz falando aí. A recíproca é verdadeira, viu? Parabéns pelo projeto. E segue firme aí, que é mais uma das ideias brilhantes aí da pandemia, né? Coloquei até lá no meu Instagram isso, coisa boa. A gente poder fazer disso tudo coisas, né? Criar coisas novas e ideias legais. É isso que você colocou, que acho que é de você poder tocar a vida das pessoas e mudar de alguma forma. O nosso objetivo é mudar a vida das pessoas, que muitas vezes pode ser que
não sabe ainda o que fazer, para onde ir, de que forma seguir, e é ouvindo pessoas como a sua história, como a maneira como você conta, inspira realmente as pessoas, transforma, muitas vezes aquele insight desperta, fala, é isso. Então, esse é o objetivo do programa. E você contribuiu por mais um capítulo, mais uma história, mais algo a ser contribuído mesmo. Agradeço mesmo de novo. Gente, eu que agradeço. Próxima semana estaremos juntos. Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana produtiva. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.